a República tinha chegado para ficar. O Deodoro, ele era o chefe do governo provisório, mas a casa estava uma bagunça. O governo provisório, ele era um troca-troca de ministros que dava gosto ou desgosto. O Deodoro era um marechal turrão, ele batia a cabeça direto com o restante da equipe. O clima esquentou de vez em janeiro de 1891. E qual foi a treta da vez? Foi uma obra no Porto de Torres, no Rio Grande do Sul. O Deodoro cismou que a obra era urgente, mas os ministros acharam que não era bem assim. O Deodoro, ele era teimoso, igual uma mula, e ele bateu o pé, falando que vai ter obra sim. O resultado disso foi que os ministros pediram demissão em bloco. Eles só esperaram o Congresso aprovar a primeira discussão da nova Constituição, que estava sendo feita naquele momento, para oficializar a saída deles. O Pedro Calmon, ele disse que essa história do Porto de Torres, ela foi só uma desculpa esfarrapada. Pretextou-lhe a retirada, o caso do Porto de Torres, mas o episódio é secundário no processo de desagregação resultante da incompatibilidade que se estabeleceu entre a orientação dos ministros e a prudência do Deodoro. Traduzindo, o problema era que o Deodoro e os seus ministros eles não se bicavam mais. E aqui é importante a gente complementar o seguinte, essa formação do governo provisório, ela era muito heterogênea. Você não tinha uma unidade doutrinal nesse início de república, porque a forma como a república foi feita no Brasil, ela juntou grupos diferentes, pessoas diferentes com objetivos diferentes. E esse governo provisório, que era a síntese disso, desse monte de gente diferente, pensando diferente, fazia com que muitos embates acontecessem. E o Deodoro, que era o homem forte nesse momento, ele era o chefe do governo provisório, foi ele quem derrubou o gabinete do Ouro Preto, ele tentava fazer as coisas do jeito dele, do jeito militar. Para ele existia a hierarquia militar. Então não tinha essa discussão de que podia e no que não podia. Era o que ele decidia. Então com essa galera de ministro indo embora, quem que o Deodoro chamou para arrumar a casa? Quem entrou foi o Barão de Lucena, que ele era outro cara que, assim como o Deodoro, assim como várias outras pessoas, ele tinha vindo lá dos tempos da monarquia. Lembra daquela história de que a república ela foi feita por monarquistas adesistas? Então, vários outros ministros também eram reciclados do império. Isso deixou os republicanos raiz, principalmente a galera de São Paulo, puto. Eles tinham lutado pela república para ver os mesmos barões da monarquia no poder. Então essa insatisfação ela foi criando um clima de nós contra eles. E aí nesse momento o nome do Prudente de Moraes, que ele era um civil, advogado e cafeicultor paulista, começou a surgir como candidato da oposição para enfrentar o Deodoro.